Bom dia a todos. É com grande satisfação que nós realizamos mais uma iniciativa pelo Observatório da Macrolitigância Fiscal, grupo de pesquisa do Instituto Brasiliense de Direito Público, coordenado pela nossa pessoa, juntamente com o professor Rafael Fonseca. E já há meio ano nós vimos nos dedicando à pesquisa desse vasto contencioso tributário, seja judicial, ou mesmo administrativo. O grupo de pesquisa ele tem três sublinhas consistentes na avaliação de precedentes judiciais vinculantes, aperfeiçoamento do contencioso administrativo fiscal e da própria consensualidade tributária. O próprio episódio do Covid-19 nos atesta a vinculação entre essas três sublinhas e na data de hoje nós teremos a oportunidade de tratar justamente acerca desse contencioso que se inaugurou por ocasião do Covid-19, que já alcança os tribunais superiores, matéria que o observatório vem se dedicando já há algum tempo. Hoje nós temos a oportunidade de receber professores titulares da cadeira de Direito Tributário, Luiz Eduardo Chueri, Direito Financeiro, professor Fernando Facuri Scaff, da Universidade de São Paulo, e muito nos honram com as vossas presenças aqui no grupo de pesquisa, certos já de toda a contribuição que será compartilhada conosco. Nós temos a oportunidade hoje de ouvi-los e, por conseguinte, nós teremos também a oportunidade de trazer questões a propósito dessa macrolitigância fiscal inaugurada por ocasião da Covid-19. O professor Scaff já esteve conosco aqui no IDP em ocasiões anteriores, por ocasião do debate do direito em tempos de Covid, em mediação realizada pela professora Laís Porto. Ontem, inclusive, com o professor e ministro Gurgel de Faria, que foi o nosso convidado no último encontro do Macrolitigância. Ocasião ontem que foram trazidas uma série de questões que os tribunais superiores já são demandados a se posicionar na relação jurídica tributária. O professor Chueri está conosco pela primeira vez, ao que concedemos as boas-vindas, muito nos engrandece sua participação, ao que o colega Rafael vai ter oportunidade de melhor situar o nosso debate, bem como apresentar com maior profundidade não só o tema, mas também os palestrantes. Esse é o nosso anseio de uma manhã de bons debates. Tudo bom, Rafael? Muito bom. Bom dia a todos também. É um prazer enorme tê-los aqui nesse nosso encontro virtual, ter a oportunidade de continuar as atividades do grupo, que fomos interrompidos por esse fato superveniente, né? Registrar o alto quórum, né? Estamos 64 participantes, transmissão também pelo YouTube, para permitir que todos possamos ter esse privilégio, né, de uma grande ágora com esses dois mestres, que é o professor Chueri e o professor Scaff, né? Então, eu vou dividir aqui rapidamente minha fala em três momentos. Um é detalhes logísticos que, como nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, graças à infraestrutura do IDP, eu peço que, eventualmente, quem está participando haverá espaço para pergunta, dado as limitações até do tempo, mas que feche o áudio para que, eventualmente, não tenha nenhuma interrupção, não escape, etc. Mas utilize, enquanto os professores falarem, do chat para eventuais dúvidas, para eventuais questões, e depois nós vamos ter esse espaço para o contato direto, né? Segundo tópico da minha fala, então, seria contextualização, né? O tema que nós decidimos divulgar, e os professores gentilmente aceitaram dar suas contribuições em relação a isso, foi a macrolitigância fiscal pós-Covid.
Covid-19 para discutir novamente esse tema. Em termos de parâmetros, nós trouxemos a igualdade tributária e o desequilíbrio fiscal, ou seja, de alguma forma fica turvo essa dinâmica entre fisco e contribuinte, e as opiniões dos professores vão ser muito relevantes para nós conseguirmos tratar dessa matéria, né? E certamente não é a primeira vez que o professor Schweire e o professor Scaff estão falando sobre direito tributário no âmbito desses desafios da Covid-19, mas nós temos uma vantagem de estarmos um pouco mais na frente e discutimos somente agora em abril, né? Final de abril, já se falando em reabertura, etc., que nós podemos ter alguns eixos de linha de pensamento de ações mais distintos, né? Pensar em eixos analíticos como curto, médio, longo prazo, que é o mais simples, mas também tratar de questões distintas, do ponto de vista sanitário e até do ponto de vista fiscal, dois componentes que são tratados de formas distintas, políticas públicas distintas. E até mesmo agora, nessas últimas semanas, nós tivemos essa discussão entre racionalidade instrumental e racionalidade ética axiológica, né, para relembrar o Max Weber, no sentido de que ciência e tecnologia, o que é possível, soluções viáveis, o que os protocolos tecnológicos e científicos, e a partir disso, dos fatos, né, o que nós podemos fazer, né, o que fazer a partir do campo da ética, da convivência partilhada, mas também da política, né? Então, de uma forma geral, esse vai ser nosso âmbito de trabalho, a partir desses parâmetros da igualdade tributária e desequilíbrio, né, para tratar desse nossa dinâmica, que é a macrolitigância fiscal, seja a partir de grandes casos, a partir de precedentes, que vão guiar a atuação por parte do Poder Judiciário, dos tribunais administrativos, mas também em questão de gestão, né, gestão do litígio, da administração tributária, do Poder Judiciário, resolvendo questões particulares, né? Então, esse é o grande tema que nós vamos tratar nesse espaço, curto espaço, que nós vamos ter para o nosso grupo, nossas atividades. Então, vou fazer apenas uma rápida introdução aos dois palestrantes, e a partir disso vou trazer o time titular para falar, né? Então, o professor Luiz Eduardo Schweire, né, professor titular da USP em Direito Tributário, há muito tempo nos presenteia com uma série de publicações na área, também polivalente, no sentido que livre docência, tratando matérias muito relevantes em termos de direitos econômicos, a atuação do Estado na economia a partir da tributação. Ele é doutor em Direito Tributário, tem mestrado na LMU, em Munique, e pós-doutorados aí diversos que a gente ficaria aqui muito tempo se fosse listá-los, né? Já o professor Fernando Facuri Scaff, também professor titular de Direito Financeiro da USP, foi durante mais de 30 anos professor da Federal do Paraná, na área de Direito Tributário e Financeiro, é livre-docente pela USP, doutor também, e também diversas publicações. Então, nós temos essa oportunidade, pelo ambiente virtual, de trazer duas figuras ilustres, né, líderes do setor, para trazer algumas ideias e algumas preocupações a problemas que nós vamos aprendendo aos poucos como lidar, né, nesse ritmo distinto, né, que a sociedade está vivendo. Então, com essa breve introdução, eu vou passar a palavra primeiramente ao professor Schweire para trazer suas considerações sobre o nosso tema de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Lucas. Obrigado aos dois pelo convite de participar desse observatório de macrolitigância em matéria fiscal. Aliás, matéria fiscal sempre é macrolitigância. Quase, devo dizer que o seu grupo tem um problema de redundância da palavra, porque se é tributário, já virou macrolitigância. Sempre isso é o nosso histórico. Mas que bom que existe esse observatório, que bom participar disso, nessa parceria com o IDP. E obrigado por me darem a honra ao estrear aqui,
já vi acompanhado do Fernando Scaff. Afinal de contas, assim, eu me sinto mais confortável em qualquer bobagem que eu diga. O Fernando, devo dizer para todos, o Fernando é meu amigo. Então, por conta disso, eu sei que ele vai consertar, ele não vai criticar, ele vai somente dar um jeito de falar assim, não foi bem isso que o Schwerin quis dizer. Ele vai consertando e, com isso, no final, vai ficar até bonito. Então, obrigado por me salvarem também nesse sentido. Bom, esse tema da Covid tem trazido muitas litigâncias. Eu acho que o primeiro ou mais relevante para nós é na esfera dos estados, dos municípios, porque na esfera federal, bem ou mal ou bem, neste momento, nós tivemos algumas medidas que, no mínimo, diferiram a questão, ou seja, o governo adiou os vencimentos e, com isso, ninguém, nesse momento, está percebendo o tamanho da conta. Eu acho que até vai ser um problema no segundo semestre, vamos sofrer muito, porque no segundo semestre os contribuintes vão descobrir que foi um diferimento apenas e que daí eles vão ter que pagar tributo do mês e outro. Em alguns casos eles puseram uma vez e meia, tal, ou seja, tem dois vencimentos, mas tem casos que vai ter que pagar 2 tributos de uma só vez. Então, vamos ter outros problemas, mas são problemas que ainda não viraram litigância por conta disto. Houve aquela questão da portaria 12 lá, mas essa eu acho que está mais ou menos superada, não vale nem a pena discutir muito. Eu estou preocupado com a questão estadual, porque aí sim nós temos visto algumas liminares, depois posições de tribunais. Permita-me, eu me refiro a São Paulo, porque em São Paulo houve o Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente do Tribunal de Justiça, que cassou várias liminares de uma só vez, entendendo o prejuízo, o risco aos cofres públicos, ele cassou as liminares. E nós tivemos recentemente também, agora o ministro Toffoli, havia uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, não do presidente, obviamente, mas havia uma decisão favorável ao contribuinte, e o ministro Toffoli, com argumentos muito semelhantes ao que haviam sido empregados pelo presidente do Tribunal de Justiça, também cassou a liminar. Então, nós estamos numa situação, e aí começamos a pensar, num conflito entre direito financeiro e direito tributário. Porque há quem diga, não, direito tributário é filho do direito financeiro, é um ramo do direito financeiro, e vamos ter discussões sobre isso, se é ou não é. O fato é que nós temos interesses contrapostos. Nós temos, de um lado, uma necessidade do Estado, o Estado está tendo gastos evidentes, o Estado vai gastar muito este ano, e não contava com isso, e, por outro lado, nós temos as garantias do contribuinte. E talvez a primeira pergunta é, existe prevalência do interesse público sobre o interesse individual? Eu posso, em nome do interesse público, afastar garantias do contribuinte, já que o Estado está periclitando? Eu diria que, se eu admitir isso, quem está periclitando é o Estado de Direito. Ou seja, as garantias asseguradas ao contribuinte não podem ser afastadas por necessidades do Estado, por maiores que sejam tais necessidades. O Estado tem, sem dúvida, o tributo como um meio por excelência para o seu financiamento, mas também não é o único meio de financiamento. O Estado tem outros meios de financiamento além do tributo. Então, a tributação tem que ser de acordo com a lei. Eu diria, especialmente em momentos de crise, são os momentos em que o estatuto do contribuinte tem que ser valorizado. Ou seja, não tem sentido eu ter um estatuto do contribuinte para, no momento em que existe uma necessidade, eu relativizar aquilo que é garantia, aquilo que o Constituinte chamou de limitações ao poder de tributar. Então, do meu ponto de vista, claro que depois eu vou aprender de um modo diferente, do meu ponto de vista, num conflito entre a necessidade do Estado de arrecadar, que cá entre nós sempre existe, e o direito do contribuinte não pode ficar para trás. Eu insisto, quando eu falo sobre o direito do contribuinte, eu não estou me referindo assim, uma posição individualista do contribuinte contra a sociedade. Eu tenho defendido já há algum tempo que assegurar as garantias ao contribuinte é assegurar a liberdade coletiva. Ou seja, se eu tiver um Estado em que segurança jurídica não é prestigiada, eu não tenho investimentos, eu não tenho, ou seja, eu acabo lesando o próprio bem coletivo, o próprio interesse coletivo. Há quem acredite, e não é minha opinião, há quem acredite que direitos fundamentais são assegurados pelo Estado e, portanto, tudo que o Estado faça para assegurar direitos fundamentais é justificado.
que cunhou-se, inclusive, a expressão dever fundamental de pagar tributo, como sendo a outra garantia dos direitos fundamentais. Se existe um direito fundamental, existe um dever fundamental de pagar tributos. Nada mais errado, pelo menos não posso concordar com isso, porque eu não concordo com a premissa. Eu não concordo com a premissa de que direitos fundamentais se asseguram apenas pelo Estado. Eu penso que o nosso Constituinte reservou um espaço bastante grande para que a própria sociedade assegure os direitos fundamentais. Dou um exemplo, o Constituinte assegura o direito à moradia, acesso à moradia. Mas acesso à moradia pode se dar dois modos, o Estado dando uma moradia ou o Estado dando condições para que o particular tenha a sua moradia. Dos dois modos, a moradia está assegurada. E a pergunta é, como eu asseguro mais moradias? O Estado entregando ou a sociedade, a economia girando, dando condições para mais moradia? Eu não tenho dúvida de que o Estado atuando sozinho, os modelos que nós temos de Estado que atuam sozinho, todos eles fracassaram. É claro que o Estado tem um papel importante na economia enquanto regulador, mas é necessário que haja um espaço também para a economia privada, para que esta gere empregos e esses empregos permitam boas moradias. Ou seja, do meu ponto de vista, assegurar um mercado é assegurar mais acesso à moradia. Assegurar um mercado é assegurar mais emprego. Em outras palavras, assegurar um mercado é assegurar acesso aos direitos fundamentais. Então, como o acesso aos direitos fundamentais, na minha visão, não é monopólio do Estado, e sim, existe um papel importante da sociedade, toda vez que eu asseguro a segurança jurídica, toda vez que eu asseguro que as limitações ao poder tributário são cumpridas, eu estou fortalecendo esse mercado, dizendo, mercado, investidor, pode pôr o seu dinheiro aqui, porque aqui nós somos sérios. Pode investir aqui, porque aqui aquelas garantias que eu escrevi estão esculpidas na Constituição e não será qualquer crise fiscal suficiente para romper essas garantias. Dei isso como introdução para caminhar para dizer agora a situação concreta. Eu tenho um Estado que precisa de dinheiro, inegavelmente. Eu tenho contribuintes que não têm dinheiro. Não têm dinheiro, e agora vamos entrar aqui mais concretamente. Eu vou, se permitirem, eu sei que haverá N casos, mas eu vou por uma situação que me parece muito evidente, que são os shopping centers. Os shopping centers eu digo porque os estados em geral proibiram a abertura de shopping centers. E eu tenho lojistas em shopping centers que estão, portanto, proibidos de vender. Primeira pergunta seria, e essa não é de direito tributário, nem de direito financeiro, se é possível o Estado fechar um shopping center. Por questão de direito público, eu diria que nenhum de nós ousaria dizer que nós não estamos numa crise agora de saúde e que não existe interesse do Estado em fechar o shopping center para a questão de saúde pública. Portanto, não me parece ilegal esta medida. Agora, uma vez assumida a medida, a pergunta é quais são as consequências, porque eu estou agora no que se chama ato do príncipe. Fechar o shopping center é um ato do príncipe. E a pergunta é, o Estado responde por isso? Vejam, é muito fácil eu saber que se o Estado comete um ilícito, ele responde por isso. Mas o ato do príncipe não é um ilícito. No entanto, o ato do príncipe, conquanto não ilícito, também gera consequências, gera danos. Um exemplo que eu lhes dou, que talvez seja mais figurativo, mas vale, imagine que você está andando com o seu carro e aparece um policial, que nem em filme americano, ele aparece e mostra lá a sua credencial e diz, preciso do seu carro. É o que se chama requisição. E você, claro, tem que entregar o carro. O Estado exigiu o carro porque ele quer correr atrás do bandido. E o policial sai atrás do seu carro e roda 300 quilômetros com o seu carro. É claro, esvazia o tanque, não falei nem acidente, esvaziou o tanque. Depois ele se restitui o carro. Pergunta, ele deve ou não deve devolver o carro com o tanque cheio? Claro que deve, ou seja, ele tem que te reparar pelos danos que você teve, conquanto não houvesse qualquer ilícito. O fato é que ele praticou o ato do príncipe e as consequências do ato do príncipe devem ser assumidas pelo Estado e não por você. Eu trago isso para a situação agora que nós temos. Veja, por conta de um ato do príncipe, eu não posso vender. Se eu não posso vender, eu não terei caixa para pagar tributos. Ah, mas veja, o tributo que você deve hoje é de vendas do mês passado. Isso foi um argumento usado no Tribunal de Justiça de São Paulo. E que eu devo dizer, com todo respeito ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele realmente não conhece a vida do comerciante. Ele se ilude que o comerciante é aquele que faz uma venda, guarda os recursos para, no vencimento, vir a pagar o tributo.
Ele não sabe que no comércio existe uma coisa chamada capital de giro, ou seja, a minha venda de hoje é para pagar os vencimentos de hoje. O tributo que eu vou pagar daqui a 30 dias vai ser pago com as vendas que eu farei daqui a 30 dias. É o conceito de capital de giro. Então, é a bicicleta que fica rodando. E, de repente, o ato do príncipe para a bicicleta e eu caio. Eu caio, ou seja, eu não tenho condições de pagar tributos, não porque eu não queira pagar, não porque eu seja um louco ou coisa parecida, simplesmente porque eu tinha um planejamento para isso, eu tenho uma loja no shopping com giro constante, eu conto com aquela venda e aquela venda não vai acontecer pelo ato do príncipe. E agora vem a pergunta, o Estado deve ou não responder por isso? Do meu ponto de vista, deve. Do meu ponto de vista, o Estado não só tem que me reparar os danos, como deve impedir que danos aconteçam. Se está na mão do Estado reduzir o meu dano, impedir, ou seja, que eu tenha um dano menor, ele deve cuidar. É como dizer que o policial pode correr atrás do bandido, sim, mas ele deve tomar cuidado de não entrar, na medida do possível, evitar que meu carro tenha um acidente que, além de gastar gasolina, eu ainda tenha meu carro danificado. Ou seja, ele deve reduzir o meu dano o máximo possível. Então, pela visão do ato do príncipe, me parece o Estado obrigado a reduzir. Mas eu trago, já que eu sou tributarista, eu trago um segundo argumento, e, claro, para o escrutínio do meu querido professor Fernando Scaff, um segundo argumento para ser tratado. E agora me refiro nas limitações ao poder de tributar, consta lá, entre elas, a proibição do tributo, do tributar com efeito de confisco. Digo do tributar, não do tributo, porque todo o exercício do ius tributandi está sujeito às limitações do poder tributar. Portanto, eu não posso, ao tributar, confiscar. Nós não sabemos muito bem o que é confisco, na verdade não existe uma definição de confisco, mas se reconhece confisco em muitas situações. Eu me lembro do nosso professor, Fernando, o professor Rui Barbosa Nogueira, primeiro catedrático de Direito Tributário do Brasil, e eu lembro das aulas dele na pós-graduação, em que ele, citando Seligman, falava sobre o confisco. Ele dizia, existe confisco quando não existe liberdade. Ele diz, o tributo pressupõe a liberdade. Quando eu não tenho a liberdade mais, eu já não tenho tributo, eu tenho confisco. Então, eu tenho a liberdade de incorrer no fato gerador ou não incorrer. Se eu não tenho essa liberdade, há confisco. O professor Rui Barbosa Nogueira citava isso como justificativa para dizer por que não se tributa a desapropriação. Ele diz, na desapropriação, o próprio Estado me tirou o patrimônio, ou seja, ele me obrigou a incorrer no fato gerador. Se eu fui obrigado a incorrer, porque eu não alienei nada, eu fui obrigado a tanto, eu não posso ser tributado, porque isso seria um confisco. Pois bem, eu recorro à lição do professor Rui Barbosa Nogueira para dizer agora de novo, o Estado me põe numa situação em que eu não consigo pagar. Ele me impede de pagar. E se ele me impede de pagar, se ele me impede de gerar caixa, e ao mesmo tempo vem com uma multa, vem com uma exigência, com todas as sanções que a gente tem visto na área tributária, que são brutais, veja, é uma posição, é o confisco no ius tributandi. Ou seja, eu penso que o princípio da proteção do efeito de confisco implica que o Estado não me pode capar os meios financeiros para que eu venha a ter renda. Ou seja, se ele mesmo me impede de vender, ele não pode, nesse momento, cobrar o tributo. Eu não vou chegar ao exagero de dizer que ele não deve jamais cobrar o tributo. Eu digo que ele deve me dar condições para que eu possa pagar o tributo. O que, é claro, vem a dizer, e me parece que era esse o pedido que se fazia nessas ações, e me parece perfeitamente pertinente, quando se diz, olha, enquanto minha loja estiver fechada, eu não posso ter que pagar tributo, porque isso virou confisco, isso já não é mais tributação. Era essa a minha posição inicial. Agora, se você permitir, Rafael, se permitir, Lucas, para ouvir, agora sim, o mestre entre os mestres, o nosso professor Fernando Scaff. Bom dia a todos. Espero que o som esteja adequado, esteja todo mundo ouvindo, no nível bom. Espero encontrá-los, que todos estejam bem de saúde, todos reclusos, obedecendo às regras da Organização Mundial de Saúde, sem dúvida nenhuma. Primeiro, quero agradecer ao Lucas e ao Rafael pela enorme gentileza de me convidarem para trocar ideias com vocês, aqui no Laboratório de Macrolitigância. E agradecer
possibilidade de trocar ideias com o professor Chueire, com quem eu sempre aprendo, não tenho a menor dúvida. Chueire faz parte daquele grupo de pessoas que diz que vai falar pouquinho, que sabe pouco e só sabe de tributário. Você vê, ele passeou por toda a questão do fato do príncipe, transitou pela parte da economia, mencionou vários aspectos além do direito tributário, inclusive no âmbito dos direitos fundamentais, o que enriquece a todos nós. Então, é sempre um prazer e uma honra poder trocar ideias com o professor Chueire e aprender com ele, como fez nesta bela aula. Vamos, primeiro, pontuar o debate. O que é que esta nossa discussão tem a ver com macrolitigância? Então, macrolitigância é um negócio que me encantou. A primeira vez que eu vi que estava sendo criado um laboratório de macrolitigância, eu fiquei encantado com a ideia, porque aqui já se tem uma diferenciação entre a microlitigância, ou seja, aquela que nós, enquanto advogados, todos individualmente mencionados, fazemos com aquela expressão que é muito comum se dizer do advogado militante. Eu sempre acho essa expressão advogado militante um negócio muito interessante, dá a impressão que o cara tem uma arma, tira a cola e vai dando tiro nos outros, milita. Mas entre este aspecto individualmente considerado, que é muito comum nós, nos nossos escritórios, estarmos atuando, com a lógica da macrolitigância, ou seja, você abre o leque como se fosse uma câmera de fotografia. Em vez de você fazer uma análise individual, você abre como se fosse uma lente de macro alcance para ver diversos outros aspectos. Então, esse enfoque de macrolitigância me encanta muito. Neste sentido, eu vou passar para nós termos uma abertura, primeiro exposição de qual é a situação posta no Brasil hoje. E vou iniciar comentando que, no meu ponto de vista, nós estamos em uma crise de duas fases. A primeira fase é a que nós estamos vivendo, estamos imersos nisto, que é uma fase não de uma crise econômica, mas de uma crise de saúde. E mais, uma crise com ameaça de vida e de saúde. E este deve ser o enfoque primordial de todas as ações estatais. E aqui falo dos 3 níveis federativos. Ora, se eu aponto para isto, o que eu quero dizer é, em primeiro lugar, não se deve aumentar tributo, não se deve exigir mais das empresas. A atuação do Estado tem que ser no sentido desonerativo, no sentido de não cobrar mais, em muitas situações, até mesmo renunciar tributos. E aqui pego um pedacinho do que comentou o professor Chueire sobre a questão dos diferimentos. E tem sido a prática. A prática é o diferimento, hoje no governo federal, muitos governos estaduais, diferir o pagamento do tributo. Está errado, é inadequado, é tímido. E por que é tímido? Justamente pelo que o professor Chueire comentou. Daqui a 3 meses, 6 meses, não importa, o diferimento tem sido variável por unidade federada até na União, as empresas terão a dificuldade de pagar isto, porque vão pagar os tributos correntes e mais o passado. Aqui eu quero ser mais radical. Em algumas situações, é necessário renúncia fiscal dos tributos, tá certo? E renúncia fiscal, por favor, sem a expressão técnica, se é uma questão de anistia, se é uma questão de... O que eu quero deixar bem pontuado é não pagar o tributo. O Estado tinha que abrir mão disto, nesta primeira fase, para salvaguardar empresas e empregos
que nós estamos na fase aguda do problema de saúde. Se formos observar, existem mais de 100 a 150 pessoas morrendo por dia só dessa doença. E o nível de contágio já passou dos 3 vezes por pessoa. Então, a coisa é aguda mesmo. Se formos olhar para a Espanha, se formos olhar para a Itália, veremos que lá a percentagem está em mais de 10, às vezes 14 a 15% do nível de óbito em face da contaminação, ou seja, eles não tomaram as medidas adequadas. Volto. Portanto, senhores, nesta primeira fase, a atuação do Estado tem que ser desonerativa. Passemos para a segunda. Na segunda fase, e que eu quero dizer, quando o risco de saúde e vida tiverem reduzido, eu temo pela lógica que está sendo gestada, ou seja, em gestação no Congresso Nacional, nós estamos com um caldeirão de ideias péssimas. Que caldeirão é este? Caldeirão de criar imposto sobre grandes fortunas, caldeirão de criar tributação sobre rateio de dividendos, tributação sobre aumento de tributação de vários diferentes tributos, alíquotas ou ampliação de base de cálculo, ainda criação de empréstimo compulsório, ou seja, tem um caldeirão de maldades sendo fervilhado, sendo fervido no Congresso. O que vai acontecer? Vamos olhar um pouquinho, um observatório de macro-litigância. Imaginem só, senhores, o que vai acontecer para frente. Se nós tivermos empréstimos compulsórios, grandes fortunas, etc., a litigância aumentará fortemente, com base naquilo que o Schwery menciona, dos direitos fundamentais, que são a última esperança ou defesa do contribuinte. Correto? Portanto, o ideal é que o Poder Legislativo não adote esta trilha, não siga este caminho, para que não haja tanta litigância. E se houver esse caminho, nós teremos problemas, como já apontado. E problemas que poderão ser resolvidos de duas naturezas. Por um lado, toda a questão dos direitos fundamentais, reserva legal, isonomia, anterioridade e outros. E, por outro lado, será intensificado o planejamento tributário. Por quê? Estou falando aqui do lícito. Vamos deixar essa história do que é lícito e ilícito. Só estou falando do lícito. Qualquer nome que a gente vai usar, elisão, está errado, elusão, aquela... Estou falando do lícito. Portanto, senhores, o planejamento tributário vai se intensificar com fusões, cisões e outros instrumentos nesse sentido, e a defesa através de direitos fundamentais. Ora, aqui eu quero voltar a esta primeira fase que nós estamos vivendo para dizer o que está sendo cozido no Congresso Nacional ou no Poder Executivo está mal, está ruim, deveria seguir outra trilha. Por quê? Porque, federativamente, nós temos uma situação mais complexa do que se pode imaginar. Vamos imaginar, por exemplo, o Estado de São Paulo. Como é que o Estado de São Paulo arrecada? Arrecada fortemente pelo ICMS. Arrecada um trocado de royalties do petróleo, mas o forte é ICMS. E um pouco de transferências de fundo de participação dos estados. O que vai acontecer? A circulação de mercadoria, das transações, as operações vão cair. A arrecadação vai cair. Se o Estado de São Paulo, e estou usando só como exemplo este Estado, for buscar a diferença nos contribuintes, sejam os de shopping center ou não, professor Schwery, qualquer um deles, não vai conseguir, porque os negócios não serão suficientes para gerar arrecadação. Então, qual é a medida adequada neste ponto? Por isso que introduzi federalismo, por isso que introduzi economia e voltei da segunda fase para a primeira.
agora é a hora do governo federal se endividar e transferir federativamente recursos para estados e municípios. Estamos falando de macro-litigância. Não tenha dúvida que haverá uma grande disputa federativa aqui. Pode não ser uma macro-litigância específica tributária, como a que se imagina na segunda fase, mas haverá uma macro-litigância federativa. Vamos continuar. O endividamento federal, para rateio com os estados, ainda tem um outro pedaço, que, se for rateado, como está em discussão no Congresso, através de fundo de participação dos estados, haverá um erro fundamental. E por que o erro? Porque esta macrolitigância será feita pelo fundo de participação dos estados, prioritariamente por uma regra pró-estados mais pobres da federação. Porque a lógica do fundo de participação é uma lógica redistributiva. Aí vocês perguntariam, isso está errado? Sim, está errado para fins desta crise que nós estamos vivendo. Porque esta crise não é uma hora de redistributiva, de uma atividade redistributiva. Essa deve se manter como rotina e não quero que acabe, seja bem claro. É que agora é a hora de redividir através de seguro-receita. Então, Chueri, se a arrecadação de São Paulo cair 30%, o governo federal, que se endividou nacionalmente, tem que repor os 30% para São Paulo. Mesma coisa para o Paraná, para os outros estados, mantida a regra da redistribuição para as outras finalidades. Então, aqui é que nós temos que ter um olhar para evitar a macrolitigância do contribuinte contra o Estado, se for mantida a lógica de arrecadação tributária nesta segunda fase, e temos que olhar que a manutenção apenas do rateio pelo Fundo de Participação dos Estados também será inadequada, porque vai privilegiar um mecanismo de redistribuição, quando agora o que se tem é uma queda de receita quase que horizontalizada pelos estados, e que não é uma hora de redistribuir, e sim uma hora de compensar. Bom, se fiz essas considerações, eu quero ainda colocar um ou dois tópicos para debate. Neste sentido, o que fez o ministro Toffoli, já mencionado pelo professor Chueri, na linha do que fez o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo as liminares que concediam individualmente direitos de postergar pagamentos, etc., etc. Ele adotou um critério, e aqui a importância, Lucas e Rafael, do debate da macrolitigância. Porque o que estava acontecendo de concreto? Digamos que eu tivesse 10 clientes nesta situação. Para 4 ou 5, eu conseguia as liminares. Para os outros, não conseguia. Então, esta linha de defesa individualizada, que está correta, Chueri, estamos juntos, é um direito do contribuinte individualmente considerado, acaba gerando uma corrida ao fundo do poço. Ou seja, se eu tiver a sorte de cair num juiz mais liberal, eu terei a liminar. Se eu tiver a pouca sorte, não terei a liminar. Isso gera uma desigualdade enorme, enorme. Não quero dizer com isto que o judiciário agiu bem, nem o presidente do Tribunal de Justiça, nem o ministro Toffoli, suspendendo para todos. Mas eles agiram com isonomia. Pioraram para todos, ok? Mas agiram com isonomia. O fato é que isto se resolve pelos legislativos e pelos executivos. E aqui é que está o erro. Volto ao ponto. As medidas que estão sendo tomadas de simples diferimento são insuficientes para conter a crise nesta primeira fase e somente agravarão
naquilo que chamo de segunda fase, após ultrapassar o pico, a agudeza do problema de saúde e de vida. Portanto, o que os estados teriam que fazer conjuntamente, federativamente, era a União se endividar, transferir para os estados, não via mecanismos de redistribuição, fundo de participação, e sim como seguro-receita, mantida a regra do fundo de distribuição para outras atividades. E aí nós não teríamos sufoco das empresas, neste primeiro e nem no segundo momento, e teríamos uma possibilidade de recuperação econômica maior lá na frente. Ora, portanto, a lógica do diferimento está errada. Tem que agir legislativo, tem que agir executivo. É claro, e aqui já vou fechando a minha manifestação para a gente poder fazer um pouco de debate, que existem incontáveis problemas tributários que a gente pode discutir aqui nesse contexto. Alguns já tive oportunidade de trocar ideias com o professor Chueire, com o Lucas, em outras ocasiões, até ouvindo outros colegas. Mas, vamos ver, se identifica alguns. Por exemplo, o montante que está sendo distribuído pela União para manter os empregos é tributável ou se constitui em uma subvenção social? Como é que isso vai ser contabilizado? Isso é um belo debate. A questão das doações, que recentemente, há poucos minutos, trocávamos ideias, Chueire comentando com o professor Ricardo Maria de Oliveira, Lucas estava presente, as doações que têm sido feitas, algumas em volume substancial, devem ser tributadas. Ou seja, existe um mar de questões tributárias que devem ser consideradas. Individualmente consideradas, tá certo? Porque a solução das doações para a empresa ABC não atinge a sociedade como um todo, só os doadores. Infelizmente, é um pequeno grupo, substancial, mas um pequeno grupo, deve ser ampliado. E você tem incontáveis outras questões neste trânsito entre financeiro, tributário, econômico, que é o que nos preside agora no meio desta pandemia que nós estamos vivendo. Portanto, e para finalizar, destaco as duas fases entre prioridade para a saúde e vida, agora, desonerando a atividade empresarial e até incentivando que ela sobreviva, e no segundo tempo, se nós apenas postergarmos tributos e pensarmos em aumentar a carga tributária depois, não sobrará empresa sobre empresa e as pessoas físicas também sofrerão bastante. Fórmula adequada é de endividamento. Quero dizer que não fui o pai da criança, não sou o pai da criança. A pessoa que está propondo isso é o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ninguém menos que o Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e mais, presidente mundial do Bank Boston. Então, a sugestão dele me parece bastante adequada para o momento que vivemos. De todo modo, eram estas as considerações iniciais, que já se fazem longas, e acho que a gente abrir um debate vai enriquecer muito a todos nós. Agradeço mais uma vez e parabenizo pela lógica, pela oportunidade de discutir macro-litigância com todos vocês. Muito bem. Posso continuar, Rafael? Pode sim. Pois não, professor. Então, bom, o Fernando, claro, me ensinou muito aqui sobre a questão de como repartir. Achei muito interessante sua ideia, Fernando, de compensação das perdas, em vez de se pensar nos fundos, na sua forma original de redistribuição. Acho bem interessante isso e aprendi, não conhecia e aprendi. Mas realmente o ponto principal é o Estado não tendo recursos, ele nesse momento abrindo o cofre, como de algum modo vai abrir, como é que nós faremos no dia seguinte, né? Ou seja, como cobrir esse buraco. O primeiro ponto importante é lembrar que o buraco está sendo formado, pelo menos por enquanto, parece bem feito, formado com despesas extraordinárias que não serão recorrentes, que é um lado positivo
ou seja, é um buraco, mas um buraco não sem fundo, que é uma coisa, assim, já tivemos outras crises, eu lembro de 2008 que o buraco era sem fundo, ou seja, se criavam despesas que acabavam comprometendo anos seguintes. Dessa vez me pareceu, pelo pouco que eu acompanhei, que as medidas estão sendo com cuidado de serem limitadas no tempo para não gerar obrigações que serão para outros anos. Então, se o buraco tem fundo, é uma questão de preenchê-lo. E, sem dúvida, temos dois caminhos, ou teremos novas receitas ou redução de despesas. Eu tenho visto, acompanhado, e acho positivo também, quando se fala sobre a fase seguinte em aumentar a parceria público-privada, ou seja, buscar recursos do particular para aquilo que o Estado não vai poder fazer. Isso me dá algum alívio, porque significa que só por isso nós vamos ter alguma esperança de que o buraco fique um pouco menor. Mas vai faltar alguma coisa, de qualquer modo, vamos precisar de recursos. E realmente as ideias que a gente vê é de ficar espantado. Esse imposto sobre grandes fortunas, pelo menos os projetos que eu vi, são preocupantes. Alguns porque são retroativos, ou seja, quando se fala em empréstimo compulsório para este ano, se fala sobre o patrimônio que existia em 31 de dezembro passado. Quer dizer, isso é clara ofensa ao artigo 153A da Constituição, fere de retroatividade, o patrimônio que eu já tinha no passado, não dá nem para começar a conversa. Acho que o professor Schwerer ouviu. Professor Schwerer, nós estamos sem o áudio. Houve um problema. Enquanto o Schwerer retorna, para a gente não ficar fora, eu passo a palavra a ele já. A ideia que o Schwerer está expondo está correta. Ou seja, tem que ter mais direitos aos contribuintes, não tem dúvida, coletivamente considerados. Schwerer, eu entrei só para não deixar sem voz, mas você estava falando, repasso a palavra. Eu estou sendo cortado, eu até coloquei no meu aplicativo do celular também, que na emergência, porque eu não sei quem está conseguindo internet aqui, mas eu liguei o celular ao mesmo tempo na Vivo. Então, a menos que os dois coincidam juntos, se eu cair, de repente eu vou para o celular e tento continuar com vocês. Espero que funcione. Vamos lá. Mas sai dos 5 milhões, ou tem 5 milhões, tem a outra proposta que já chega a um valor pelo menos mais razoável, coisa de 20 e tantos milhões de reais. O dos 5 milhões, eu acho que não é mais grande fortuna. Eu não sei o que é uma grande fortuna, mas quando começa a pegar a classe média, não é grande fortuna. Grande fortuna, para mim, tem uma ideia de exceção e não a regra. E aí mostra o problema estrutural desse imposto. Porque se é para pegar a exceção e não a regra, se é para pegar realmente as grandes fortunas são exatamente aquelas que não precisam ficar no país. As grandes fortunas são aquelas que têm uma mobilidade enorme. Então, é criar um imposto sobre esses e mandar embora as grandes fortunas, as poucas grandes fortunas que nós temos aqui. Não me parece que é sábio. Eu acho que a arrecadação que se teria verdadeiramente com o imposto sobre grandes fortunas seria pífia. Então, de modo algum, cobriria esse buraco. É muito bonito, é demagógico, faz bem para a alma imaginar que os ricos estão pagando a conta, mas é de uma bobagem enorme. Não tem arrecadação que se possa contar com isso. Não, vamos criar um tributo sobre os bancos. É outra coisa que toda hora eu escuto. Vamos criar um imposto sobre os bancos, porque os bancos têm que pagar a conta deles. Gente, é outra ilusão. Uma vez, Fernando, eu estava dando uma palestra e eu estava, obviamente não era uma situação como essa virtual, tinha um auditório bastante grande, eu mencionei o nome de 5 bancos. Eu falei, olha, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander. Por favor, levante a mão quem não tem conta em um desses 5 bancos. Ninguém levantou a mão. Ou seja, 5 bancos dominam o nosso mercado. Então, criar um imposto sobre o banco é simplesmente aumentar a tarifa bancária. Porque se criou o imposto, o Bradesco aumenta a tarifa dele. O Santander olha para o lado e fala assim, também aumentei. Os 5 aumentam, acabou. Não... Ou seja, quem paga essa conta não é o banco jamais, é o cliente do banco, somos nós toda hora. Então, pensar que vou criar o imposto sobre o banco e com isso vou resolver, não. E pior, vou pegar o cliente do banco, provavelmente, o cliente do banco com poder aquisitivo mais alto não paga a tarifa. Então, quem vai pagar a tarifa é aquele com poder aquisitivo mais baixo. Então, assim, de novo, não tem sentido. Daí me pergunta, professor, como é que a gente vai cobrir esse buraco, afinal de contas? Eu acho que nós vamos ter que olhar com coragem o tema da nossa reforma tributária. Vamos ter que olhar com coragem o tema desse tal de IBS, que
não sei, assim, por questões políticas menores, não se discute como se deve. Ou seja, nós temos hoje um problema que a tributação do consumo é extremamente pouco eficiente, porque eu tenho boa parte do consumo colocado em caixinhas, as mais variadas, e conseguem não ser tributadas. O exemplo que eu sempre dou, se uma pessoa vai à manicure, ao cabeleireiro, a pessoa que vai ao manicure, ao cabeleireiro, tem capacidade contributiva, sim. Por que vai cobrar um ISS em vez de pagar um IBS como os demais? Por que essa separação? Isso sem falar da economia digital, que traz um desafio enorme. Gente, eu tenho, por exemplo, um cliente meu que atua na área de pneus. E eu aprendi com ele, ele vendia pneus e pagava os tributos de ICMS, IPI, era tradicional. Até que hoje ele tem um pacote diferente. Ele procura uma transportadora e fala, olha, eu sei que você consome muitos pneus, eu quero ser o seu provedor de soluções em pneus. O que é isso? Basicamente, eu vou ter um profissional meu que vai, de tempos em tempos, olhar os seus caminhões, olhar os pneus, verificar o alinhamento, o balanceamento, de algum modo para aproveitar ao máximo. E quando faltar alguma coisa, quando precisar, eu reponho o pneu. Ou seja, você me paga um valor fixo, vai ter mês que eu te entrego o pneu e vai ter mês que eu não vou te entregar o pneu. Então, é uma assinatura, uma solução. Quando aparecer a palavra solução, você antevê um problema tributário. Porque solução comercial é problema tributário. Então, soluções em pneus. E agora? Esse caso da solução de pneu, paga IPI ou paga ICMS? O pagamento é mensal. Irrelevante se entrega ou não entrega o pneu, mas às vezes entrega, às vezes não entrega. E essa história de soluções, estão aparecendo soluções em transportes. Eu ainda tenho meu carro, mas eu acho que estou ficando velho porque eu tenho meu carro, porque hoje em dia as pessoas já não têm mais carro. Hoje em dia está surgindo a tal da assinatura do carro, que você fala assim, olha, eu quero durante a semana um carro pequenininho para rodar na cidade, no fim de semana eu quero um carro maior porque eu vou levar a família para passear. E a provedora da solução de transporte se dá um, te dá outro. Nós estamos caminhando para essa economia das soluções que, como eu disse, são soluções para os outros problemas tributários se eu tiver ainda esse sistema engessado. Então, nós precisamos criar um sistema tributário eficiente para esta economia já digitalizada. Nós estamos aqui no ambiente digital, ou seja, a economia avançou para o século XXI com muita rapidez e nós estamos com o sistema tributário antigo. Então, esta é a discussão do momento. Se eu quero ter novos recursos, eu devo buscar um sistema tributário moderno e eficiente que, de fato, capte a capacidade contributiva manifestada no ato do consumo. Eu acho que é essa a discussão que temos que ter. Posso complementar? Perfeito, fique à vontade, professor. 2 pontos levantados pelo Chueiro. Primeiro, o ponto da reforma tributária. E aqui tentando responder o Bruno Neves. Tem várias perguntas no chat e eu vou tentar pegar alguma. Bruno, não sei bem se o Chueiro trabalhou nessa linha, mas vou te expor a minha posição. As 2 PECs da reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110, têm que ser arquivadas já, retiradas de pauta, imediatamente. Se antes elas já não deveriam estar tramitando, porque as propostas são ruins, agora fica mais claro que elas não devem prosseguir. E vou dar um único exemplo para você e para todos entenderem o meu raciocínio, pelo menos. Se essas 2 PECs, qualquer uma delas, escolhe qualquer uma, estivesse vigorando, seria impossível reduzir a tributação sobre o consumo. Ou seja, a tributação que está sendo reduzida, diferida, postergada, até mesmo seletivamente, para quem está produzindo álcool em gel, para quem está produzindo alguns ventiladores pulmonares, essas coisas todas, e outras atividades, tudo isso não poderia ocorrer, porque a lógica é o Estado não pode, Estado lato sensu, não pode dar incentivo fiscal, não pode, a tributação tem que ser linear, uniforme, básica, está nas 2 propostas. Ok, alguém começou a discutir no Congresso que tem que ter alíquotas diferenciadas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, a lógica da reforma tem que contemplar algumas das coisas mencionadas pelo Chueiro. Está certo. E essas propostas não contemplam. Então, primeiro,
as duas propostas, no meu ponto de vista, têm que ser arquivadas. Segundo, infelizmente, não se deve discutir reforma tributária no meio de uma crise fiscal. Se no segundo semestre a gente vai ter uma crise do Estado que arrecadou menos e gastou bastante mais com saúde, o equilíbrio foi para o espaço. E mais, autorizado pela lei, e está correto, porque tanto o Supremo, essa é a segunda parte da minha conversa, tanto o Supremo quanto o Congresso relativizou a lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado pode e deve gastar mais, é keynesianismo na veia, gastar mais com saúde, pontualmente, enquanto está na crise, mas isso vai desequilibrar. Imagina nós discutirmos reforma tributária com os estados na seca, loucos para obter mais recursos, a União também, é inadequado. Entendeu? Deveria ser criada uma regra que diz: não se discute reforma tributária por 1 ano e meio, 2, pelo menos. Claro, a gente pode academicamente preparar incontáveis projetos, discutir, mas colocar para valer no Congresso, onde aquilo pode gerar uma norma constitucional, não é adequado. Volto ao velho Otto von Bismarck do século XIX. Se as pessoas soubessem como são feitas as salsichas e as leis, não comeriam uma e não obedeceriam às outras. Não é o momento adequado. Então, para fechar esse tópico, as duas PECs deveriam ir para a geladeira. E 2, não se deveria discutir essa matéria, embora importante e relevante, nos próximos ano e meio em que o Estado estará desequilibrado. Tá certo? Discutir para valer no Congresso. Discutir academicamente eu topo sempre, acho que a gente deve criar um fórum permanente de professores para debate. Ok? Segundo ponto, para fechar, e ainda na linha da bola levantada pelo Chueire, está adequado criar um orçamento de guerra, está engatado pelo Congresso, porque aquilo vai delimitar quanto gastar especificamente para o combate ao coronavírus e vai permitir a gente visualizar essas questões. E reparem que isso está bem sintonizado no Supremo Tribunal Federal, em 2 liminares que foram concedidas agora, coisa de 20, 30 dias atrás. Seguramente o Rafael e o Lucas, que têm uma memória para a jurisprudência vastamente melhor do que a minha, saberão dar o número da ADI, o dia que foi proferido, tal, a liminar. Mas tem uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, que fez uma interpretação conforme a Constituição e relativizou a lei de responsabilidade fiscal para a União e, curiosamente, colocou no mesmo balaio estados e municípios. Relativizou vários aspectos para os entes públicos, o que permite um maior endividamento. Porém, aparentemente, de forma contraditória, mas em concreto, com muita pertinência, o ministro Gilmar, coisa de uma semana depois, em outra ADI, negou a liminar sobre o pretexto, sobre o argumento de validar a lei de responsabilidade fiscal, prevalecendo o equilíbrio. Qual a grande diferença e o que isso tem a ver com o professor Chueire? Chueire disse: para alguns gastos para a pandemia, há certo endividamento. Liminar do professor também, claro, do ministro Alexandre. Por outro lado, gastos perenes não devem desequilibrar o orçamento, obedecendo, entre outros, o artigo 113 do ADCT, e que foi a linha adotada pelo ministro Gilmar. Então, neste sentido, tanto o Congresso quanto o Supremo estão alinhados e coerentes, embora no Supremo esteja aparentemente inadequado. Portanto, Chueire, estes 2 aspectos, de reforma tributária, por um lado, e de gastos perenes
ou gastos emergenciais por outro, era o que eu queria comentar dentro do contexto. Paro por aqui. Lucas, Rafael, não sei quanto tempo a gente deve continuar discutindo, porque boa parte eu concordo com você, Fernando, mas talvez seja um outro debate. A questão da reforma tributária agora ou não, eu acho que é o único ponto que nós temos alguma discordância. Se vocês permitirem, vou tentar ser breve sobre o assunto. Eu penso que nós estamos pagando o preço por não ter feito antes. Eu acho que a reforma, a PEC 45, tem sim um problema. Esse problema se chama comitê gestor. É necessário um debate acadêmico e nós estamos falhando com isso, porque nós não conseguimos encontrar uma solução ainda para, ao mesmo tempo, termos atendidas as pessoas jurídicas de direito público da federação e, por outro lado, termos um tributo nacional uniformizado. Esse é um dilema que nós temos e eu mesmo não achei ainda uma solução, vamos dizer assim, que enfrente qualquer oposição. A gente acha soluções mais ou menos. O comitê gestor, eu sei que não é uma boa solução, até porque essa história de representantes dos estados, representantes dos municípios, eu não sei o que são representantes, eu não sei como é que se elege esses representantes. Então, tem um problema, esse comitê gestor não funciona. Precisamos de alguma solução para dar legitimidade para isso. Eu estou insatisfeito com isso. Agora, com relação a se abandonar a seletividade, eu confesso que eu gosto muito dessa ideia. A seletividade em função da essencialidade do produto, que é o que permitiria separar um produto da necessidade básica do outro, me parece que era um caminho muito adequado quando eu, no passado, não sabia quem era o meu consumidor. Se eu for ao passado antigo mesmo, eu vou lembrar que a tributação indireta surgiu do ponto de vista, naquela época, democrático. Porque, afinal de contas, a tributação direta, que era sobre a propriedade, não atingia os imunes, que eram os nobres e o clero. Então, a tributação indireta, a tributação do consumo, era vista, veja, finalmente um tributo que atinge a todos, não importa quem, todo mundo paga. E assim que se cria a tributação indireta, que depois se vai enxergar com o passar do tempo, se enxergam os problemas que ela tem, afinal de contas, quando eu tributo o consumo, eu acabo gerando um efeito regressivo na tributação, já que as pessoas com menor renda são aquelas que justamente consomem maior percentual da sua renda. As pessoas com maior renda têm uma grande parte que não é consumida. Então, a seletividade vem consertar esse problema para dizer, olha, a pessoa com menor renda consome só bens essenciais e a pessoa com maior renda consome também bens supérfluos. Então, vem a seletividade. Essa seletividade que foi prevista na Constituição nossa e muito maltratada. Eu sempre dou o exemplo, para quem não tiver outro, que eu pergunto quem é que não tem um celular. Se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, doméstica, que faz a faxina da sua casa, eu pergunto se ela não usa celular. Todo mundo usa celular. No entanto, o celular tem uma tributação altíssima, porque, afinal de contas, seria um bem supérfluo. Ou seja, o conceito do supérfluo ou não supérfluo não vem sendo utilizado bem e nunca foi bem utilizado. E eu acabo, ou seja, ela não funciona. Mas era o menos mal, era o caminho que eu tinha. Eu disse era o caminho que eu tinha, porque de lá para cá, eu diria de 88 para cá, nós evoluímos também no conhecer quem é o contribuinte do tributo indireto, aquele contribuinte chamado de fato. Hoje, em maioria dos estados, nós temos na nota fiscal, você coloca o seu CPF. Então, você sabe se o celular está sendo consumido por uma pessoa de baixa renda ou de alta renda. Então, você tem outros meios para assegurar que a pessoa de baixa renda não tenha a sua renda consumida tributada. Então, me parece que para essa função, a seletividade perde por um mecanismo mais próprio, que é a individualização de quem é o consumidor. Sobra o segundo, a seletividade, não mais no sentido de buscar aquilo que revela baixa capacidade contributiva, mas a seletividade no sentido mais macroeconômico, aquilo que é de interesse. Nesse momento, por exemplo, o professor Serf citou o álcool gel ou que tais, ou seja, eu quero baixar a alíquota de fazer política tributária com isto, que me parece, inclusive, no sistema atual, viável. Scarf, eu concordo com você que hoje é viável. Mas também isso não me parece um caminho, não. Ou seja, eu, que você sabe, escrevi sobre normas tributárias, depois de tanto tempo, depois de assistir alguns governos abusarem de seletividade dessas alíquotas, hoje eu tenderia a dizer, vamos acabar com isso. Tributa o álcool gel. Agora, governo,
compre álcool gel. Ou seja, o mesmo dinheiro que você abre mão da tributação pode ser aquele que você gaste e compre o álcool gel. Ou você deu subsídios, se for o caso, seja por subsídio, seja por compras governamentais, você consegue, do mesmo modo, fazer a política para promover a produção do álcool gel. Você não precisa do instrumento tributário, porque o instrumento tributário é ruim. Primeiro, porque ele é perene. Ele é perene porque eu criei a alíquota diferenciada, ela dura muito mais do que a necessidade. Ele é pouco transparente, eu não sei quanto eu gasto. Os chamados gastos tributários, isso já na literatura já é bastante antiga sobre isso, não se sabe quantificar o tal do gasto tributário. Ele não aparece no orçamento. Eu não sei quanto eu gasto. Prefiro saber, olha, para o álcool gel, o governo vai gastar em 2020 tantos milhões de reais, porque é necessário isso, e vai dar esse dinheiro via subsídio ou compras governamentais. Insisto, são dois caminhos válidos. Eu não acho que a tributação seja o melhor meio de se fazer a política. Eu acho que ele é ruim, principalmente porque ele gera uma grande complexidade para o sistema. Porque daí eu vou querer saber se álcool gel é aquele que tenha 70%, grau 70% ou 50% também. Se álcool, ou seja, eu começo a ficar problemas de classificação fiscal, o que é um, o que é outro. Eu tenho uma grande complexidade no sistema. O nosso sistema tributário, nós sabemos disso, levantamento do Banco Mundial, acho que todos já tiveram acesso a isso, o número de horas que nós gastamos aqui no Brasil com cumprimento de deveres instrumentais é absurdo, é gigantesco, dada a complexidade do nosso sistema. Então, nós temos que trabalhar para um sistema mais simples. Então, acabar com essa história de classificações fiscais, parar com essas discussões se é um ou outro, todo mundo paga a mesma coisa. Eu insisto, você quer ajudar o pobre? Ajude. Você quer ajudar o setor? Ajude, mas não por meio de complexidade do sistema tributário. Veja, é outra prosa, Fernando, que nós vamos ter, e talvez não dê hoje, mas é só para dizer que, neste ponto, ainda temos um ponto a avançar, e eu quero aprender ainda muito com você. Professor, a gente fica muito grato pelas considerações trazidas da reforma tributária, que muito constrói o bom debate. Inclusive, ontem, sob a coordenação do professor José Roberto Afonso, as professoras Adassa e Laís, tivemos a oportunidade de discutir um pouco acerca da reforma nesse contexto de economia digital. E isso vem a demonstrar como essas questões se encontram imbricadas, da questão da macrolitigância com a nossa própria estrutura de sistema tributário nacional. Eu vou me permitir nós aqui fixarmos alguns pontos de consenso que já foi estabelecido entre os professores convidados, a exemplo da própria necessidade de um alívio fiscal para os contribuintes, o que envolve essas discussões a propósito da macrolitigância, sobretudo objeto da sublinha 3, que é propriamente a consensualidade tributária, mas eu vou me permitir dar um passo atrás diante das considerações trazidas pelo professor Scaff nesse imbricamento do tributário com o financeiro e o curioso argumento levado ao Poder Judiciário, que tem para mim que ainda não é propriamente o momento de ser enfrentado, visto que nós estamos ainda na análise em sede liminar desses pleitos do contribuinte, mas respeita propriamente a esse conflito de direitos fundamentais, inclusive vários participantes, inclusive mestrandos, tiveram a oportunidade de sustentar, entre a questão da tributação e a própria liberdade. Eu confesso-lhes que, diante de uma primeira manifestação trazida pelo professor Schwerin, numa mesa de debate do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, do qual ele vice-presidente, trouxe a respeito da argumentação do não confisco. E me senti um tanto incomodado e provocado quanto a isso. E fui revisitar na jurisprudência do STJ ou do próprio Supremo se teria algo a ser construído nesse sentido. E, para minha surpresa, eu encontrei 3 decisões em sede de recurso especial, de relatoria do ministro Herman, ministro Mauro Campbell, no sentido de que uma invasão de uma propriedade rural por um movimento sem terra, ou mesmo um grupo de indígenas,
no qual o proprietário se veja privado do exercício de quaisquer das manifestações do direito da propriedade, implicaria no afastamento da incidência do imposto territorial rural. E eles não percorreram a sua justificação pelo não confisco, mas sim pela razoabilidade, proporcionalidade e própria boa-fé, no sentido de que seria atentatório contra o princípio da boa-fé objetiva a União pretender cobrar o ITR diante daquele proprietário que se viu privado do exercício do direito da propriedade por uma omissão do próprio Estado, na medida em que o Estado juiz havia concedido a reintegração de posse ao proprietário, mas, no entanto, não havia conseguido, durante 14 anos, realizar o cumprimento daquela decisão. Portanto, afastou a ocorrência do fato gerador diante do fato do proprietário ter se visto, durante todo esse período, privado do direito da propriedade. O que eu vislumbro no mérito, registra-se desde já, alguma correlação com essa linha de argumentação trazida pelo professor Schwerer. E é curioso, um outro argumento trazido, que eu também queria ouvir os professores, mais ao professor Scaff, a linha de argumentação trazida na suspensão de segurança 5363, que culminou com a decisão publicada ontem, de lavra do ministro-presidente Toffoli, no qual enfrentou, ainda que preliminarmente, o argumento trazido pelo contribuinte de que o próprio Estado de São Paulo, que está a lhe cobrar o ICMS, dirigiu-se ao Supremo Tribunal Federal com vistas a promover a suspensão dos pagamentos da sua dívida pública perante a União Federal. Eu, particularmente, tive alguma dificuldade em compreender qual o caminho que o patrono pretendia, assim, percorrer, mas eu confesso que o argumento, no mínimo, nos leva a alguma reflexão. Estando aqui, então, diante do professor Scaff, bem como o próprio Rafael tem uma pesquisa de doutorado, assim, um levantamento profundo a propósito da dívida pública dos estados, eu tenho para mim que, ainda que não seja o momento adequado para nós enfrentarmos essas questões, primeiro, o professor Schwerer, questão do tributo como um pressuposto da liberdade, e depois essa interface do tributário com o financeiro, que já trazido na suspensão de segurança, tenho para mim que são algumas questões que nós estamos ansiosos por ouvi-los, na medida em que o título do nosso encontro hoje é justamente a macrolitigância pós-Covid-19. Então, o que enfrentaremos aí? Lucas, só para complementar essa sua fala, então, cumpriu bem a tarefa de mediação, de fazer algumas palavras, então, a minha colocação é mais no ponto de vista metodológico. Nós estamos agora 12h15, para tentarmos, dentro do programado, 12h30, 12h40, para todo mundo conseguir dar seguimento aos seus afazeres. Então, eu vou propor como método de trabalho que nós passemos, então, a palavra para o professor Schwerer e professor Scaff, para essas colocações do que foi posto, e eu tenho algumas perguntas que eu consegui agrupar. Uma pergunta geral para o professor Schwerer e uma pergunta geral ao professor Scaff. Então, nós daremos seguimento assim e caminharemos para o encerramento do encontro. Eu acho que a pergunta foi mais dirigida ao professor Scaff, já que da minha parte, eu tinha na minha parte inicial já respondido, eu acho que o Lucas perguntou, então vamos direto para o Scaff. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou, como a gente tem alguns minutos, eu vou responder ao Lucas, fazer algumas considerações, e aí o Rafael faz as perguntas que mencionou. Então, 2 pontos apenas para comentar.
E aqui vou dar um passo atrás para poder comentar o que o Chueri falou antes de entrar na questão do Lucas. Chueri, acho que quando comento que a gente não deve mexer em reforma tributária agora, é porque é inoportuno. O contribuinte será esmagado pelo Estado. A gente deve continuar a discutir academicamente, não tem a menor dúvida. Quem sabe até, e não é difícil, você me convencer da questão da seletividade. Não tenho a menor dúvida. Agora, o fato é, e disso eu não tenho dúvida nenhuma, é inoportuno reabrir essa discussão com o Estado desequilibrado. Isso, se nós já tínhamos uma indicação de alíquota de imposto sobre consumo de 25%, o que é um absurdo, tá certo, de tributação do consumo, com o Estado endividado, essa alíquota subirá ainda mais. Não tenha dúvida disso. Então, o meu ponto de afastamento das discussões congressuais, não acadêmicas, mas congressuais, sobre essa matéria é porque o contribuinte será esmagado. Espero estar errado, mas vamos lá. Posso responder? Lucas. Posso responder direto? Vai lá, Chueri. Vou fazer um ping-pong. Mas só alto, por favor. Justamente, Scafi, em primeiro lugar, o Estado, se for esperar o Estado ficar equilibrado, eu vou discutir, acho que não vai ser na minha geração que a gente vai discutir reforma tributária, porque o Estado desequilibrado parece o Estado constante. Estado mesmo, enfim. Mas deixa eu pensar uma coisa. Hoje o tributo ele é escondido. Hoje a maioria das pessoas pensa que não paga tributo. As pessoas pensam que pagam 18% de ICMS, não sabendo que a alíquota dos 18 já é 22 ou 23. Os tais dos 25, pelo menos, são por fora. Pelo menos são conhecidos e vão ser algo que vai agregar ao preço. Eu paguei o preço de 10 e vou pagar 12,5. Ou seja, eu vou passar a ter a sociedade reclamando o excesso de tributação. Hoje existe a anestesia decorrente da opacidade fiscal. Então, precisamos urgentemente de transparência. Eu quero que o contribuinte, eu quero que a empregada doméstica saiba que cada ligação que ela paga custa R$1, mas ela paga R$1,25, R$1,33, e aquele 33 se chama imposto. Porque daí, quando ela for votar, quando ela tiver alguma coisa, quando disserem sobre gastos, ela vai saber, mas eu estou pagando essa conta. Nós precisamos do contribuinte cidadão que nós não temos hoje. Chueri, para contribuinte cidadão... No ambiente do aumento de carga tributária que você e eu vemos como um risco, é o ambiente mais propício para gerar uma transparência. Porque quero ver o legislador ousar criar o tributo mais alto se o eleitor dele souber disso. Chueri, discordamos no ponto. Educação tributária é outra coisa inserida dentro do contexto geral de educação. Não vai ser desse jeito que vai resolver. Se fosse, nós não teríamos tido um salto de 1994, onde a carga tributária brasileira era de 23%. Se alguém tiver dúvida, pode dar um Google que comprova isso, cerca de 23% em 1994, e chegamos em 2005, 2006, por aí, com 31%, 32%. Ou seja, em alguma coisa como 8 a 9 anos, nós tivemos um aumento de 10 pontos percentuais na carga tributária brasileira. 10 não, 8 pontos percentuais na carga tributária brasileira. Então, isso aí já dá um debate muito bom. Esse é o imposto inflacionário, né? Este era o imposto inflacionário. Era o imposto inflacionário que acabou virando por dentro. Ok, de acordo. Então, a história do Estado desequilibrado, existem desequilíbrios e desequilíbrios. Você vai ver o tamanho do rombo. Este ano a gente fecha, e eu quero estar errado, bicho, mas a gente fecha com 7% negativo do PIB. Isto é um rombo. E se nós formos colocar isto dentro, desbalanceadamente entre estados, o problema é maior. Então, esse nosso rombo rotineiro que existia pré-Covid, dava para discutir a reforma tributária, esse não era o impeditivo. Agora, eu tenho receio num rombo de 7% negativo do PIB. Aqui acho inadequado. Nós estamos falando de timing, nós não estamos falando de conteúdo.
Ok? Fecho, vou ao Lucas. Lucas, há uma incongruência, Lucas. Uma incongruência. O Estado de São Paulo vai e diz, olha, eu não quero pagar minhas dívidas com a União. E vai também e diz, olha, quem me deve tem que pagar. Ou seja, aqui é a lógica dos 2 pesos e 2 medidas. Está errado. Está errado. Entendeu? É claro, e volta a macro litigância. Porque o que é que fez o Estado de São Paulo? Foi para litigância contra a União, tá certo? E nessa litigância contra a União diz, eu não quero pagar a dívida. Porém, vai para a mesma macro-litigância, de outra maneira, para dizer aos contribuintes, olha, vocês têm que continuar me pagando. Então, aqui há uma contradição, aqui há um erro. Eu poderia falar de 500 outras coisas envolvidas, mas o que foi feito, no meu ponto de vista, é inadequado e quebra esta lógica colocada. Volta ao ponto do qual já tratei vários momentos. O singelo diferimento dos tributos não resolverá o problema, só o agravará mais à frente. Então, é a mesma coisa que vai acontecer entre os entes federados. De alguma forma, vai ter que, em algum momento, alguém que tenha cabeça fria e racionalidade, alguém vai ter que juntar os cacos desta federação, colocar os contribuintes no meio e dizer, vamos arrumar a casa. Porque entre dívidas tributárias e dívidas financeiras, este país fraturado como está não sobreviverá. E se cada qual for puxar a brasa para a sua sardinha, a macro-litigância vai virar uma litigância completamente bagunçada, porque vai ser um agregado de micro-litigâncias e não uma macro-litigância fiscal. Aqui, o horizonte não é dos mais adequados no meio da confusão pandêmica e do pandemônio que está sendo vivido nessa história toda. Só para ter uma ideia, vamos lá, rapidamente. Joelho, não sei se passou no teu radar, talvez, de alguns colegas. Saiu uma medida provisória acabando com o fundo do PIS/PASEP, coisa de uns 20 dias, seguramente você sabe o número da medida provisória mais do que eu, que revogou lei complementar. Você já tinha visto isso? Eu confesso que eu achei um negócio fora de série. Medida provisória revogando lei complementar. Ok, eu sei que tem uma discussão sobre nível federativo, se é possível ou não, mas me chamou a atenção que talvez algumas pessoas não tenham tido isso no radar. Sei que já teve no COFINS, já teve uma situação das sociedades civis nesse sentido, mas isso não é padrão. Nós estamos vivendo uma loucura também na parte tributária, econômica, no jurídico como um todo. Passa a palavra. Então, eu vou me encaminhar então para as perguntas, né, que foram feitas no chat, e primeiramente direcionar a pergunta para o professor Schweire, né, baseado na exposição que ele fez, primeiramente sobre prevalências do interesse público-privado, discutindo isso à luz do Estatuto do Contribuinte, depois falando sobre as consequências, a responsabilização civil do Estado, e terminando por isso que o Lucas bem colocou também, em complementação sobre o efeito confiscatório da tributação. A partir de uma provocação do Rodrigo, ele gostaria de saber, a partir dessa premissa do senhor, de que não há propriamente capacidade contributiva nesse momento para se exigir tributo, e por isso deve ser modulado, né? Se o senhor pensa em alguma discriminação ou critério sobre um tratamento diferenciado, ou seja, quais contribuintes estão funcionando, aqueles não estão funcionando. Foi essa a colocação que o Rodrigo colocou, foi secundado pelo Paulo Machado, que trouxe a sugestão de que seja feita a partir de atividade essencial ou não, que é um problema mais do ponto de vista sanitário. A Melissa também complementou.
houve um debate interessante no fórum, mas se o senhor pensa em alguns critérios para um tratamento diferenciado para o setor econômico, né, para a identificação desses contribuintes. Olha, quando eu pensei sobre isso, e por isso eu citei o caso do shopping, porque é um caso fácil, ou seja, eu tenho uma evidência. Eu fiquei pensando no mandado de segurança coletivo da associação deve existir uma associação de shopping center, coisa parecida, associação de lojistas de shopping center. Eu tenho um fato concreto, ou seja, eu tenho uma proibição, o ato do Estado, é o ato do príncipe diretamente naqueles lojistas. É muito difícil imaginar uma coisa mais geral do que isso, um critério amplo, ou seja, eu não estou pensando em adinho, coisa parecida, é mandado de segurança coletivo, ou individual ou coletivo, dada a minha circunstância naquele meu caso, e que possa ser comprovada via mandado de segurança. Eu insisto, o lojista do shopping. Agora, se você me disser, olha, professor, veja o seguinte, vou dar agora um exemplo para você pensar que é um pouquinho maior. Eu tenho agora um hospital é atividade que está aberta. Agora, em virtude da atual crise, estou falando que eu já ouvi essa história, as UTIs estão todas reservadas para a Covid. Resultado, todo o resto das minhas atividades do hospital, leia-se salas de cirurgia e tudo mais, estão às moscas, por conta disso. Então, eu estou numa situação tal que, curiosamente, eu não estou proibido, eu sou atividade essencial, mas eu estou impossibilitado de gerar receita porque eu tenho que manter o UTI só para Covid, eu não posso, ou seja, as chamadas cirurgias eletivas, aquilo que faz o meu dia a dia, não está permitindo. Então, perceba que não dá para conseguir imaginar um critério, essa situação individual. Esse hospital, neste caso, teria também um argumento muito forte para falar, não posso, não tenho como pagar. Porque foi dito capacidade contributiva e capacidade de pagar imposto. Ou seja, eu tenho condições de pagar imposto. E nessa circunstância eu não tenho. Eu tinha mês passado, mas não tenho agora, porque simplesmente eu não tenho como falar assim, não, vamos fazer o seguinte, meu hospital não vai ter Covid não entra aqui, eu vou continuar com as cirurgias eletivas. Não posso fazer isso. Eu tenho que manter as UTIs abertas para a questão da Covid. Então, eu peguei o caso do hospital só para dizer que nem por atividade essencial é um critério suficiente. Infelizmente, é caso a caso, situação a situação, isso nós vamos ter. E sim, Lucas, isso implica litigância, macro-litigância. A menos, é claro, que gosto muito da ideia, se possível, sonho meu, que o legislador decrete uma moratória, aí abrindo para todos. Aí, inclusive, no fundo, vamos ser sinceros, o problema da moratória é que vai pegar o hospital que eu citei, mas o supermercado, que é aquele que está vendendo muito, o delivery que está vendendo muito, também vai acabar sendo privilegiado. Eu diria que, como medida legislativa, seria viável, apesar de alguns saírem ganhando. Seria o caminho que eu posso imaginar. Ou, se não disso, infelizmente, haverá uma macro-litigância, sim. Mas eu prefiro a macro-litigância a haver direitos do contribuinte não respeitados. A haver, porque foi dito pelo SCAF, e com razão, que é a última barreira, a última garantia que eu tenho. Nós não podemos abrir mão disso. Não dá para abrir mão dos direitos do contribuinte. Isso seria intolerável. Muito bom, nós desde já assim somos enriquecidos com essas lições trazidas pelos professores Chueire e Scaf, e o propósito da macrolitigância, que é do debate de hoje, que é justamente esse pós-Covid-19, acho que nós não podemos ignorar o estágio atual e o observatório, como um primeiro passo para a pesquisa, realizou um levantamento e perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, de já uma centena de lides ajuizadas com vistas a suspensão, adiamento de tributo, das quais houve a concessão de 8 liminares apenas, né? E nós visamos mapear o hoje para alcançar um eventual prognóstico para o amanhã. E por falar em centenas, nós já tivemos aqui conosco, nesta manhã, mais de uma centena de participantes, certamente eles já se dirigem para o almoço, agora nós estamos com 83, e caminhando para o final, para bem observar o horário, na medida em que eu devo aqui compartilhar gratidão ao professor Chueire, dado que esse grupo de pesquisa teve inspiração
nos debates do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, do qual ele é vice-presidente. Então, nós temos que ser rigorosos aqui com o nosso horário, 12h30, conforme nós nos programamos, assim estamos já caminhando para o final. Antes, porém, nós gostaríamos de compartilhar com os colegas 2 convites. O da nossa próxima reunião quinzenal, quando então nós receberemos o professor José Maria Arruda, da Universidade de São Paulo, e o professor Sérgio André Rocha, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando então nós discutiremos os desafios do processo administrativo fiscal, justamente a segunda sublinha de pesquisa do Observatório, para no dia 21 de maio nós discutirmos a transação tributária pós-Covid-19, sob condução do professor Felipe Toledo, ora procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional. E a propósito ainda dos convites, a nossa programação para o mês de maio, nós temos a audiência qualificada, não só de vários colegas professores do IDP, aqui entre nós, mas o ministro Reinaldo, do STJ, também está aqui entre nós, e eu gostaria de ofertar a oportunidade do convite da jornada de direito tributário pelo Conselho da Justiça Federal, que seria realizado agora no mês de maio, e daí o ministro terá a oportunidade de compartilhar conosco o convite. Por favor, ministro, sinta-se em casa, seja bem-vindo. Boa tarde já, ou bom dia para todos, em especial aos professores Lucas e Rafael Fonseca. É uma alegria muito grande verificar que o IDP tem contribuído com este observatório numa área tão importante que é a área que transita nesse dilema, que na verdade não é um dilema, do direito financeiro com o direito tributário. E hoje, nada melhor do que termos 2 expoentes dessas 2 áreas tão importantes para nós que vivemos e que nos propusemos a ser uma república federativa. E, nesse sentido, que é o professor Scarfe e o professor Schmidt. Meus cumprimentos, minha admiração e meu reconhecimento do sistema de justiça, as contribuições que vocês têm dado a esses 2 ramos do direito tão importantes, né? E ao IDP por estar propiciando a todos nós, não só os alunos e da pós-graduação do IDP, mas de toda a rede nacional de educação. Aqui temos pessoas da UNB, temos pessoas da PUC, da USP e do norte deste país, operadores do sistema de justiça, e assim eu rendo todas as minhas homenagens a essa iniciativa. Agradeço muito ao professor Lucas para formular mais uma vez este convite, que na verdade não tenho procuração, mas em função da amizade que me une aos professores Gurgel de Faria e a professora Regina Helena Gurgel, da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje na Universidade de Brasília, e Regina Helena, prêmio Jabuti do Direito Tributário, da PUC, da minha queridíssima Universidade PUC de São Paulo, a primeira jornada do direito tributário. E isso se deve a eles dois ministros da primeira sessão, que têm lutado constantemente para que a discussão do direito tributário e do direito financeiro venha também para as jornadas do Conselho da Justiça Federal, já que a Justiça Federal trabalha essencialmente com o direito tributário e o direito financeiro em todas as suas abordagens. E, nesse sentido, saímos também da mesmice, que não é mesmice, é muito importante, mas construímos a primeira jornada do direito tributário, que seria agora em maio, e que foi transferida pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, nossa vice-presidente do STJ e corregedora da Justiça Federal e diretora do Centro de Estudos da Justiça Federal, através da portaria 174 do Conselho da Justiça Federal, ela transferiu, em função do quadro de pandemia,
para a nossa primeira jornada de direito tributário para o período de 19 a 21 de agosto. São 5 grupos que trabalharão, inclusive, professor Chueiro, com o aspecto da reforma tributária. O primeiro grupo, Sistema Tributário Nacional, o segundo grupo, Normas Gerais de Direito Tributário, e aí a parte da restituição, compensação, etc. Terceiro grupo, Espécies Tributárias. Quarto grupo, Processo Tributário, e que está conosco a relatora, a coordenadora, a professora Isabela Bonfá, que é da PUC de São Paulo, e que está participando deste momento extraordinário, e o quinto grupo, Reforma Tributária. As inscrições encerram no dia 7 de agosto, começa dia 1º de junho, a 7 de agosto, estamos na fase de seleção dos enunciados. Só no quinto grupo foram mais de 100 enunciados propostos pela comunidade. Portanto, eu agradeço muitíssimo ao professor Lucas e ao professor Rafael por essa mensagem agora, e também conclamo os tributaristas e aqueles que sustentam o direito financeiro na academia a participarem também dessa jornada, da primeira jornada de direito tributário do Conselho da Justiça Federal. Muitíssimo obrigado e parabéns, professor Scarfe e professor Chueiro, pela contribuição num tema tão difícil, que, na verdade, me faz relembrar que o século XXI nasce diferentemente do século XIX, que foi para a liberdade, o século XX para a reconstrução da igualdade, nasce o século XXI para a reconstrução daquilo que nós pensamos de solidariedade ou de fraternidade. Portanto, meus parabéns pelas visões diferentes, mas pelas contribuições que os professores, vocês, professores e doutrinadores, estão dando neste debate, num observatório de tanta grandeza quanto este, promovido pelo IDP. Muito obrigado. O agradecimento é nosso, ministro, e eu vou passar, por fim, ao professor Chueiro, professor Scarfe, para a sua despedida, e assim encerrarmos nesta quinta-feira. Muito obrigado. Bem, eu já havia até despedido pelo chat para agradecer mais uma vez o convite que foi feito, uma honra muito grande participar desse evento, ainda mais... Gente, é claro, agora o lado, assim, transparência total, né, Lucas? O Lucas fez mestrado comigo, doutorado com o Fernando, portanto, ele é nosso menino. Que coisa boa ver o Lucas na posição que ocupa hoje, dá um orgulho gostoso, orgulho, mas é um orgulho bom de vê-lo aqui, junto com o Rafael. Parabéns pelo que vocês estão conduzindo. Obrigado, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero poder ser convidado outras vezes, se possível, sempre. Já está. Eu falo que eu sou arroz de festa. Arroz de festa é aquele que você não convida. Você sabe, se convidar, ele vai. Eu sou arroz de festa. Se você convidar, eu estou lá. Mas festa com essa festa é festa com o Fernando Scarfe junto, melhor ainda. Muito obrigado. E meu único recado só pode ser desejar saúde e fique em casa. Olha, rápidas palavras, agradecer o convite, parabenizar o IDP na pessoa do Lucas e do Rafael, dizer da alegria de poder trocar ideias com todos vocês que ainda estão na sala. Um prazer poder discutir esses temas com o professor Chueiro e ouvir o Reinaldo, o ministro Reinaldo, que é sempre muito bom. Então, convidando, estou dentro, já estive no grupo da Inês, da Laís, da Laís Porto, que esteve aqui com a gente, tanto do IDP, entendeu? Já estive no grupo do Ivan, estou agora com vocês e tipo arroz de festa. Chueiro definiu bem. Agradeço a todos, saúde a todos e recolhimento. Muito obrigado, senhores. Até logo. Muito bom. Obrigado a todos. Até logo. Uma boa quinta-feira. Obrigado. Até logo. Obrigado. Boa tarde a todos e vamos almoçar. Até mais. Valeu.